em Mateus capítulo 2, e verso 13 ao verso 23. Pode tirar um pouquinho do agudo aí do meu microfone, tá, parece que está dando uma microfoniazinha. Mateus capítulo 2, verso 13 ao 23, os irmãos bem sabem que nós estamos expondo de maneira sequencial o Evangelho de Mateus. Deus tem nos abençoado, nós demos uma pausa para o aniversário da igreja, né? E nós vamos dar outra pausa ainda no dia 31, que é Páscoa, mas de pouco em pouco a galinha enche o papo, a gente vai tranquilamente pregando, conhecendo, se aprofundando, se Deus assim permitir, um pouco mais no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 2, verso 13, diz assim, as crianças vão? Não? Hoje não? Beleza. Mateus capítulo 2, verso 13 diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito, irmãos, pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispõe-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel, tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenindo em sonho, retirou-se para regiões da Galileia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Senhor Deus, fala os nossos corações através da Tua palavra. Abre, Deus, o nosso entendimento. Abre, Deus, o nosso coração. Age com Teu Espírito Santo através do Teu servo na proclamação do Teu Evangelho, para que todos que estão aqui possam compreender o quão maravilhoso é o Teu plano, que nos redime, que nos resgata do nosso pecado. Louvado seja o Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus aponta para a divindade de Jesus, como nós temos falado aqui, como nós temos visto durante esses domingos de exposição de Mateus. Jesus é um Deus que se esvazia da sua glória, e então passa a ter muitas experiências semelhantes ao povo que Ele mesmo chamou. Jesus passa a experimentar controvérsias na sua vida, passa a experimentar dor, medo, mas assim como o povo de Deus, Jesus experimenta algo que é facilmente visto nas nossas vidas: a providência de Deus. Nós, meus irmãos, encontramos na história de Jesus uma proximidade com a história de todo o povo de Deus, com o povo judeu. Nunca foi fácil cumprir o plano de Deus para ninguém.
Não há facilidade em pertencer ao povo de Deus, de pertencer ao Senhor. Não há facilidade em cumprir o plano de Deus e não houve facilidade nem mesmo para Jesus. Nós percebemos isso ao ler a história dele. Jesus, meus irmãos, é a encarnação, é a personificação, é aquele que faz da eminência de Deus uma verdade nas nossas vidas, porque Ele mesmo escolhe se esvaziar da sua glória, descer dos céus, se tornar carne como cada um de nós, sentir o que nós sentimos, a dor de viver num mundo rodeado pelo pecado, de viver num mundo dominado pelo mal. Jesus, meus irmãos, é o Emanuel, como diz o nosso tema anual, porque de uma maneira muito mais profunda, muito mais sofrível que nós, na maior parte das nossas vidas, Jesus sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é dor desde o começo da sua vida. O nosso texto, meus irmãos, essa noite aponta para uma empatia de Jesus como Deus. Ele compreende o que o seu povo passa, não simplesmente pelo fato de conhecer, de ter presciência de todas as coisas, mas também pelo fato de experimentar cada mazela que pode ser vivida em um mundo dominado pelo pecado. Jesus é empático conosco, Ele se assemelha ao nosso sofrimento, se esvaziando da sua glória como Deus. De maneira muito humilde, nós vemos na vida de Jesus, desde o seu nascimento, cada acontecimento apontando para esse Deus Emanuel, para esse Deus que se fez, melhor dizendo, como cada um de nós. O Messias, meus irmãos, tão esperado pelos profetas, ansiado pelo povo judeu, pelo povo de Israel, não apenas cumpre as promessas de Deus de maneira específica, mas também, de fato, nos aproxima do Senhor, se fazendo como cada um de nós, se fazendo como um de nós, vivendo como nós, o povo de Deus, vive, experimentando toda a realidade que nós experimentamos enquanto aqui estamos. Jesus é um Deus que se aproxima de nós, que se assemelha a nós em dor, em sofrimento. Jamais ninguém vai poder orar ou dizer a Deus: o Senhor não sabe o que eu sinto, o que eu penso, porque Ele sentiu a pior dor que alguém poderia sentir. Jesus sentiu a dor, o peso, a carga dos nossos pecados. Meus irmãos. E eu quero te convidar a olhar para esse texto dessa noite, sobre o seguinte tema: Jesus, o Messias empático e humilde, Ele é o cumprimento das promessas de Deus. E a primeira coisa que nós podemos perceber no texto é justamente a forma semelhante de vida de Jesus com o seu povo. Isso nós percebemos em cada detalhe desde o seu nascimento. Herodes, meus irmãos, como sabemos, era bastante temido na sua época por tamanha crueldade que significava o seu nome. Alguns textos históricos vão apontar dois adjetivos principais para definir Herodes: crueldade e paranoia. Ele era um homem extremamente cruel e extremamente paranoico. Como essas são as principais características de Herodes, nós podemos perceber no nosso texto justamente essas coisas permeando o seu coração e influenciando
o nascimento, a vida de Jesus, dificultando, tornando muito difícil a vida de Jesus desde o seu nascimento. A sede de Herodes, meus irmãos, pelo poder, a sua constante vigilância contra qualquer ameaça, qualquer coisa que pudesse ser percebida por ele como uma ameaça ao seu reinado, uma ameaça ao seu trono, faz com que Herodes cometa as maiores atrocidades que alguém pode fazer. Herodes é capaz de uma extrema violência, até mesmo contra os membros da sua própria família. Uma fome de poder, uma fome insaciável de glória. Nós percebemos, meus irmãos, no relato de Mateus, que foram justamente esses atos de Herodes que levaram Jesus a ter que fugir da onde ele havia nascido. E Jesus foge para Belém, para o Egito, e o Egito parece ser a melhor escolha diante de uma orientação de um mensageiro. E mensageiro é justamente o que significa a palavra grega angelos, que é traduzida por nós como anjo. O mensageiro chega a José e o orienta, da parte de Deus para onde ele deveria ir. O que já mostra, meus irmãos, desde o princípio, algo que nós temos falado, que eu tenho exposto aqui bastante para os irmãos: nada, exatamente nada, pode frustrar os planos de Deus, muito menos os príncipes desse mundo. Ainda que eles tentem se levantar, se erguer, e por algum instante parecem ter nas suas mãos algum tipo de poder, eu volto a dizer aos irmãos: nada pode frustrar os planos de Deus. O plano de Deus segue intacto, mesmo diante da ameaça dos príncipes desse mundo. O Senhor, meus irmãos, usa o seu poder para conservar o seu plano. Essa realidade é muito evidente, não só na vida de Jesus, mas nas nossas também. A todo tempo nós encontramos em Jesus, no relato de Mateus, relatos angelicais, eventos sobrenaturais. Até mesmo o diabo ao tentar Jesus, em Mateus 4, versos 5 e 7, vai usar essa realidade de anjos à disposição do plano de Deus, na proteção, de alguma forma, na guarda da vida de Jesus. Jesus na cruz também mostra isso, meus irmãos, dizendo que se ele quisesse, ele poderia ordenar com que anjos o tirassem daquela dor, daquela situação. O que mostra que Jesus estava pendurado na cruz, não por falta de poder, mas por obediência. Jesus compreendia muito bem o motivo do seu nascimento, o motivo da sua vida. Jesus compreendia muito bem o plano redentivo de Deus e sabia que o seu sofrimento, a sua dor, era para a glória do nosso Senhor. Meus irmãos estudiosos vão dizer que o Egito era um lugar fora da jurisdição de Herodes, e por isso o anjo orienta os pais de Jesus para que corram para lá. Havia, naquele momento, muitos outros judeus fugindo de Herodes e dos seus planos maliciosos, da sua inconsequência diante dos acontecimentos. O verso 16, os irmãos podem observar comigo, nos mostra que Herodes, ao compreender que os magos não haviam obedecido a sua ordem, lembrando daquele outro sermão que nós vemos aqui, nós ouvimos aqui, Herodes havia pedido que os magos que anunciaram a vinda de Jesus pudessem voltar à sua presença para informá-lo a localização exata de onde Jesus estava. Ao perceber que eles não fizeram isso, meus irmãos, Herodes se enfureceu. E nós percebemos desde o começo que autocontrole nunca foi uma característica própria de Herodes.
muito pelo contrário. Ele é uma explosão de violência, e diante da sua raiva, de se sentir enganado, diante da sua esperteza com aqueles magos, Herodes manda matar todos os meninos de Belém, é o que diz o texto. Todos os meninos ao redor da cidade de Belém são executados por ordem desse carrasco chamado Herodes. Os soldados de Herodes, meus irmãos, entram nas casas e com suas adagas afiadas matam todos os bebês. Imagine essa cena, meu irmão. Soldados entrando na sua casa e matando um bem tão precioso quanto um filho amado, um bebê, um filho querido. Meus irmãos, esse relato nos mostra como o pecado é capaz de escravizar os homens, como o pecado é capaz de tornar homens cegos para os seus atos, para as atrocidades das suas mãos. Herodes, meus irmãos, deveria estar zangado, era consigo mesmo, porque ele tinha tentado enganar os magos e se percebeu enganado por eles. Ele pensava ser mais esperto, ele pensava que o seu cargo o dava poder para controlar ou para impedir com que o verdadeiro rei nasça, com que o reinado de Deus avance. Mas ele cai diante do seu próprio engano. Meus irmãos, o pecado faz com que os homens fiquem cegos diante da soberania de Deus. O homem pecador, nesse jogo de xadrez da vida, tenta criar estratégias diante de Deus, mas o Senhor, o nosso Deus, aquele que nós nos rendemos em dias como hoje, está sempre muito à frente de todos os seus inimigos. Ele conhece cada jogada do homem. Ele sabe que os seus planos não podem ser frustrados. É por isso que o Salmo 2 vai dizer que ele ri, ele zomba do homem que acha que pode alcançá-lo de alguma maneira, que pode impedi-lo de alguma maneira. Jesus, meus irmãos, sobrevive em terra estrangeira, e o Herodes, aquele que tentam matar, o texto diz que morre. Ele morre. Então nós temos diante do texto mais uma aparição angelical, dando mais uma vez a direção a José e Maria. Jesus então volta a Israel. O texto fala que Arquelau, o segundo filho de Herodes, ele a partir desse momento aqui reinava na Judéia depois da morte do seu pai. Os irmãos lembram bem que Arquelau era tão ruim quanto o pai, era tão maldoso quanto o pai. E o coração de José se enche de medo, é o que o texto diz. O medo de José, meus irmãos, se relaciona ao que aconteceu antes no reinado de Herodes, antes que Herodes morresse, melhor dizendo. Antes que Herodes morresse, ele ordenou que uma grande águia dourada fosse fixada sobre a porta do templo dos judeus. Essa ação de Herodes foi considerada pelo povo de Deus uma abominação, algo muito, muito sério, muito ruim para o judeu. O templo do Senhor representava a presença de Deus no meio do seu povo, e Herodes ataca justamente essa compreensão na tentativa de dizer que ele era maior do que o Deus judeu. E existem dois motivos claros para que o coração de José tivesse medo diante dessa situação. Primeiro é que isso violava o mandamento lá em Êxodo 20, verso 4, que proibia fazer imagens de qualquer coisa no céu, de qualquer coisa na terra ou debaixo da terra, que impedia com que o judeu adorasse qualquer outro Deus. Os judeus nessa ocasião, meus irmãos, interpretavam esse mandamento de forma séria.
Eles proibiam qualquer forma de idolatria diante do templo do Senhor, mas Herodes havia colocado uma imagem no mais alto do templo. A águia dourada, meus irmãos, que Herodes coloca, ela simbolizava a associação dos romanos, o império romano. Os soldados romanos carregavam essa imagem da águia. A águia era uma figura proeminente do Império Romano, mostrava o poder do Império Romano, muitas vezes até associada à divindade, à autoridade divina desse império a respeito dos outros. Os romanos exibiam essa imagem como forma, como símbolo, melhor dizendo, da sua glória, e agora aquele símbolo estava no templo de Deus. Estava anunciando que parecia existir algo mais poderoso que o Deus dos judeus. E diante dessa realidade, meus irmãos, José teme, ele tem medo. O verso 23 mostra que José regressa à cidade de Nazaré diante dessa situação toda. O texto mostra, meus irmãos, Jesus, desde o seu nascimento, sofrendo as consequências do pecado do homem, do pecado da humanidade. Ele nasce em qualquer lugar, de maneira discreta e esquecida, como nós falamos aqui. Ele tem que fugir a todo tempo para não ser morto, mesmo estando ainda indefeso, mesmo estando ainda sendo um bebê. O sentimento dos pais de Jesus é de preocupação o tempo todo, de medo. Tudo parece ser uma tentativa de eliminar, de acabar com o plano de Deus, de destruir o que Cristo representava, o que Jesus representava. Tudo parecia ser uma tentativa de eliminar Jesus, de acabar com o Santo de Israel. Mas a vida de Jesus, meus irmãos, ela é um desafio para nós. Ela é um desafio para o crente, porque ela é um chamado a uma obediência sem medida. Ela é um chamado a uma humildade, a uma compreensão que o Deus a quem servimos é mais importante do que a nossa própria vida. Além de não nascer, meus irmãos, com pompa, Jesus, o Filho de Deus, Jesus nasce foragido, perseguido, o que aponta para uma verdade, para uma realidade que muitas vezes nós negamos. Nós oramos para que o Senhor cumpra a sua vontade nas nossas vidas, mas na primeira dificuldade, o que nós desejamos, na maioria das vezes, é pular fora, é sair correndo do lugar para onde Deus nos mandou estar. Nós dizemos o tempo todo ser contra a teologia da prosperidade, mas a nossa maior preocupação, a maior preocupação da nossa vida é com nós mesmos, é com o nosso próprio bem-estar, é com que aquilo que ser filho de Deus pode nos proporcionar de alguma maneira. É onde esse título pode nos levar. Meus irmãos, a realidade aqui ela é dura. Ela é um desafio constante a ser obediente. É um desafio se manter firme diante do propósito de Deus. O chamado de Deus é muitas vezes para que sejamos forasteiros. O cansaço, meus irmãos, dessa vida ali é grande para aqueles que resolvem ser filhos de Deus. Assim como Jesus, as tribulações vêm ao nosso encontro, nos perseguem muitas vezes. Nós sabemos que é duro ser crente. Existe um meme que diz, que um senhor diz, que já fez muitas coisas difíceis na vida, mas que a coisa mais difícil que ele está tentando fazer agora é ser crente, porque não pode fazer nada
e ainda assim você está errado, ele fala. Mas a nossa vida é dura, porque exige de nós, meus irmãos, obediência. E essa obediência é sem tamanho, sem medida. Porque importa que o Senhor cresça e que a gente diminua. Por amor a Cristo, meus irmãos, diz Paulo em Romanos 8, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas no matadouro. Esse é o chamado de Cristo. Esse é o chamado para o discipulado. Ser considerado como ovelha. Estar disposto a morrer. Meus irmãos, é por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É porque há poucos dispostos a compreender e viver verdadeiramente o chamado de Deus. Meus irmãos, não podemos ignorar a dura realidade de ser um discípulo verdadeiro e genuíno de Cristo. Somos chamados a preservar, a perseverar na obediência, a permanecer firme em nosso propósito, mesmo diante das dificuldades da vida. Nós somos chamados a abraçar a humildade que nos torna verdadeiros discípulos de Jesus. Porque o que importa nas nossas vidas não é a gente mesmo, mas a glória do Pai. O caminho é estreito, meus irmãos, e esse caminho da fé exige um compromisso real, exige uma coragem de entregar de maneira total a sua vida. José, Maria e Jesus, meus irmãos, nos mostram que muitas vezes nós ignoramos o chamado de Deus e nós fazemos isso em prol de um conforto mundano. A vida, meus irmãos, dessa família nos mostra o quanto temos sido infiéis diante do chamado de Deus. A humildade de Jesus, meus irmãos, em cada manifestação da sua vida, aponta para uma promessa de um Deus, que não apenas promete para o seu povo, mas cumpre. É nisso que nós nos agarramos, a essa realidade, de que o Senhor é um Deus que diz a verdade, Ele promete e cumpre. Jesus pode provar isso. A humilhação de Jesus, meus irmãos, desde o seu nascimento, revela um Deus empático, que compreende o que nós vivemos, que vive a mais dura vida, que conhece as dificuldades de se viver aqui nesse mundo mal, porque Ele mesmo enfrentou a dificuldade da encarnação. Cada dor humana Jesus sentiu. O Senhor, meus irmãos, se mostra Emanuel, vivendo as consequências amargas da nossa escolha, dos nossos pecados. Mas a realidade da sua encarnação, meus irmãos, não pode se centralizar na gente, como se Jesus fosse um mártir qualquer. A humilhação de Jesus, meus irmãos, nos mostra um Deus que cumpre as suas promessas em amor pelo seu povo, mas de maneira primária para a sua própria glória. O amor de Deus por nós aponta para a glória desse mesmo Deus, porque o fim principal das nossas vidas é a glória de Deus. Jesus, meus irmãos, não apenas se faz um de nós. O fim não é nós mesmos, mas é o próprio Deus. O Senhor faz promessas em relação ao seu povo, e a vida de Jesus aponta para o cumprimento dessas promessas, mostrando que Deus é soberano para cumprir cada um dos seus decretos, cada um dos seus desejos podem ser cumpridos, porque nele encontramos todo o poder. Todo o poder. Existem, meus irmãos, 3 promessas nesse texto, e Mateus vai nos apontar isso em cada trecho dele. Mateus faz
essa menção, ele faz questão de apontar isso para mostrar que Jesus está cumprindo o que foi previsto no Antigo Testamento. E cada momento do nosso culto nós lemos uma dessas promessas. A primeira é a de Oséias, que nós lemos no nosso momento de confissão de pecados, que nos lembra da história de um profeta que amava uma prostituta. Gomer era a mulher que trocou Oséias pelos prazeres carnais. Gomer teve filhos do seu adultério, filhos no seu pecado. Essa história do profeta Oséias e da sua mulher representa um amor desproporcional, um amor sem medidas, alguém que ama a quem não o ama. O livro do profeta, meus irmãos, nos conta que ele compra a sua própria esposa, que estava sendo vendida como escrava, apontando justamente para esse amor desproporcional de Deus para conosco. Nós somos Gomer, a prostituta, que engana ao Senhor, que desperdiça, que vai para longe desse amor real de Deus, que o rejeita. Nós somos os pecadores sem limites, até que esse amor de nosso Deus vai até a nossa vergonha, nos encontra e nos compra, demonstrando que esse amor não depende daquilo que nós fazemos, mas depende de quem Ele é, e Ele é Deus. Ele promete que iria resgatar o seu povo, Ele promete amar esse povo, Ele promete dar e pagar com sua própria vida, e Ele faz. Ele nos livra da escravidão do Egito, meus irmãos. Essa promessa, meus irmãos, aponta para Jesus como a representação desse amor de Deus, aquele que nasce com o propósito de nos comprar, aquele que diante da nossa prostituição nos oferece novamente o seu amor, o seu sangue redentor. Assim como o profeta Oséias, meus irmãos, restaurou de maneira milagrosa a vida da sua esposa, Jesus veio para nos restaurar milagrosamente. Assim como Oséias cumpre o seu pacto matrimonial de amar sem medida a sua esposa, Jesus cumpre o pacto redentivo de Deus, nascendo para resgatar, para alcançar com o amor do Pai cada uma das nossas vidas. A segunda promessa que Mateus aponta que Jesus cumpre aqui, é a de Jeremias 3, verso 15. A cidade de Ramá, meus irmãos, estava localizada entre dois reinos, Israel e Judá. Isso nós podemos ver lá em 1 Reis 15, 17 e 2 Crônicas 16, verso 1. Essa era a cidade que os conquistadores traziam o povo para ser deportado, para ser derrotado. Todos iam até Ramá para que fossem redistribuídos diante do cativeiro. O texto fala sobre Raquel, a esposa mais querida de Jacó. Ela deu à luz a José, pai de Efraim, de Manassés. Portanto, ela estava habilitada a representar esses dois povos, essas tribos, representar Israel, o reino das 10 tribos, que às vezes era simplesmente chamado de Efraim. E também ela deu à luz a Benjamim, habilitando-a a simbolizar também Judá, o reino das 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim. O texto, meus irmãos, em Jeremias fala figurativamente sobre Raquel, chorando pela perda dos seus filhos, simbolizando o lamento das multidões de Israel e Judá que foram exiladas devido às ações
de potências mundiais como a Síria e Babilônia, que fizeram do povo de Deus cativos, escravos. Apesar desse lamento, meus irmãos, o capítulo 31 de Jeremias traz a consolação ao falar desse amor eterno de Deus pelo seu povo. A promessa, Deus faz essa promessa de uma nova aliança que traria restauração, de um remanescente que viria para resgatar esse povo subjugado, esse povo escravizado pelo pecado, por nações estrangeiras. O paralelo, meus irmãos, feito pelo Evangelho de Mateus, em relação a essa matança de crianças de Belém, reflete justamente esse momento de lamento, esse momento de choro em que Jesus nasce. Todas as famílias estavam em prantos, mas o nascimento de Jesus aponta para um consolo. Há um Deus que observa o lamento do seu povo e providencia consolo. Consolo através do seu Filho Jesus Cristo. A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus aponta para o renovo da justiça de Deus, que trará de maneira definitiva um alívio, uma salvação para aqueles que pertencem ao Senhor. Meus irmãos, ainda que essa vida seja dolorosa e injusta, como um rei tirano matando os bebês inocentes, o Evangelho aponta para a realidade de que Jesus é o remanescente, aquele que diante da morte é capaz de trazer vida. Ainda que o cumprimento das promessas revele quanto o homem pode ser herodiano, pecador, ganancioso e diabólico, o Senhor mostra a salvação, o cumprimento de uma promessa de restauração. Jesus é essa promessa cumprida de Deus. Cristo é a restauração, é o consolo para um povo que chora a dor de uma perda. A terceira e última promessa, meus irmãos, que o texto nos aponta é a de Isaías capítulo 11, verso 1, que foi a que nós começamos no nosso momento de adoração na liturgia. José, meus irmãos, é dirigido pelo Senhor a Nazaré. A cidade de Nazaré, meus irmãos, ela era insignificante na época de Jesus. E voltar para lá aponta para a realidade de que Jesus foi desprezado pelos homens. A promessa de Isaías, meus irmãos, aponta para o Messias sem condições. O filho de Davi não se sentaria num trono feito por mãos de homens, como fez o próprio Davi. Jesus, meus irmãos, é um homem desprezado de Nazaré. Desde o início da sua vida, ele é desprezado pelos homens pecadores. O desprezo por Cristo, meus irmãos, aponta para uma realidade que presenciamos até hoje. Mesmo diante de tamanho amor de Deus, demonstrado na pessoa de Jesus Cristo, poucos estão verdadeiramente rendidos a esse amor. Poucos estão verdadeiramente convencidos desse amor. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que há um impacto poderoso no cumprimento dessas promessas em Jesus Cristo. Há uma realidade transformadora para um Deus que faz suas promessas e o cumpre. Para um Deus que paga pelas nossas vidas, por cada um de nós. E eu quero dar 3 verdades em relação a isso. A primeira delas é que nós somos, diante dessa verdade, protegidos por essa providência divina. Mateus, meus irmãos, nos mostra a providência de Deus, um Deus que protege o seu Filho, assim como faz com o seu povo. Olhe para o Antigo Testamento e veja o povo de Deus sendo conduzido durante o dia pela sombra de uma nuvem, sendo guiado durante a noite pelo fogo iluminador. O Senhor Deus conserva
o seu plano, meus irmãos. Conserva a vida do seu povo, nos preserva diante de homens como Herodes, nos levando para exatamente onde quer que nós estejamos. E a única coisa que nós precisamos fazer é confiar nesse Deus. Assim como José e Maria, meus irmãos, desfrutaram dessa direção do Senhor, nós somos chamados a ouvir esse Deus todos os domingos, por meio da sua palavra. Nós somos chamados a obedecer esse Deus todos os domingos, através da sua palavra. Todas as vezes que abrimos as Escrituras, que nós lemos as Escrituras, nós ouvimos esse mesmo Deus falar a cada um de nós. Esse mesmo Deus nos conduzir nas nossas vidas. E o que nós precisamos, meus irmãos, é obedecer. Obedecer. Mas o nascimento de Jesus também aponta para uma graça na injustiça. Existe nesse texto, meus irmãos, algo muito complexo. A morte de crianças inocentes diante da ordem de Herodes. O que nos mostra que o mal se levanta constantemente. E esse mal é sem medidas. Acontecem coisas para além das ordens naturais. A consequência da queda é a morte, é o que Paulo vai dizer lá no livro de Romanos: o salário do pecado é a morte. Esse é o custo de Adão ter caído. É justamente por isso, meus irmãos, que Jesus vai morrer. Porque há um preço diante da justiça de Deus. Diante do nosso pecado há uma exigência, e a exigência é sangue. É por isso que o culto ao Senhor no Antigo Testamento exigia a morte de um cordeiro. Há um custo, e o custo é a vida. Há o custo para os nossos pecados. Mas justamente é o nascimento de Jesus que nos aponta para um sangue derramado em favor de nós, por um preço que nós não somos capazes de pagar, mas Jesus Cristo foi. Ele morreu por cada um de nós. Diante da morte, Ele nos deu, meus irmãos, vida e vida eterna. Jesus, meus irmãos, é o Emanuel. Ele é a encarnação. Ele é o Deus conosco. Ele não é apenas uma doutrina teológica, mas ele é uma realidade prática nas nossas vidas. Nós fomos libertos pelo poder do amor de Deus, representado na pessoa de Jesus Cristo. Assim como Jesus viveu, meus irmãos, entre nós, experimentando as nossas dores, os desafios de se viver aqui, nós somos como Ele, chamados a viver em comunhão com Deus, através da sua vida, do seu amor, do seu sangue. Jesus se faz justiça por cada um de nós, nos enchendo, fazendo possível com que pudéssemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, ao contemplarmos o cumprimento das promessas de Deus em Jesus, nós somos chamados a viver, nós somos desafiados a uma fé viva e transformadora. A nossa teologia, meus irmãos, nos convida a compreender a soberania de Deus, um Deus que conduz a nossa história, que nos preserva em meio à sua providência e misericórdia, que nos livra da sua ação justa contra o pecado. E faz tudo isso por meio da encarnação do seu Filho, Jesus Cristo. Cristo é o alicerce da nossa prática cristã, da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, meus irmãos. Que nós possamos ser desafiados pela vida de Jesus, desde o seu nascimento. O Senhor nos chama para viver como Ele viveu. Que em meio à dor, meus irmãos, nós
o povo de Deus, os pequenos cristos, possamos levar a vida àqueles que ainda não a têm em Jesus Cristo. Esse é o objetivo da evangelização, meus irmãos. É isso que a proclamação do Evangelho faz. Ela leva a vida a mortos. Ela ressuscita os perdidos. É isso que a palavra de Deus faz no coração do pecador. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor, nas narinas daqueles que ainda não foram alcançados por esse amor, por esse Evangelho. Que sejamos nós, meus irmãos, os instrumentos de Deus. Que sejamos nós esse vento que traz vida, esse instrumento que anuncia esse Jesus que nasceu, que sofreu, que morreu, mas que ressuscitou por cada um de nós. Feche seus olhos, meus irmãos. Ore ao Senhor. Coloque diante de Deus a sua vida. Deus querido, o Senhor conhece o teu povo, o Senhor conhece a tua igreja, e nós louvamos o teu nome, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de fazer parte da tua igreja. Ó Deus, anime os nossos braços, fortaleça, ó Deus, os nossos passos, para viver confiado nas promessas do Senhor. Como o Senhor sustentou o teu povo ao longo da história, como o Senhor cumpriu as suas promessas, cumpra, ó Pai, as tuas promessas sobre a vida do teu povo. E que assim possamos viver e glorificar o teu nome. Obrigado por essa querida igreja, por este pastor, por este conselho, que aqui, ó Pai, tão somente possam viver para a glória e honra que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Leve-nos em paz, nos dê uma semana para testemunharmos com a vida tudo o que ouvimos aqui. E desta forma, o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Amém.